For observar então que a agricultura nos Estados Unidos ela vai ser muito importante para a economia, mas é importante que a gente saiba que a economia dos Estados Unidos ela não está baseada, não vem a riqueza dos Estados Unidos não vem principalmente da agricultura, ela vem principalmente da indústria. Porém, os Estados Unidos é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Nós vamos observar que a indústria nos Estados Unidos ela é baseada principalmente na agroindústria, ou seja, é uma indústria que ela vai se retirar a matéria-prima da natureza e ela vai transformar essa matéria-prima em produtos industrializados, como por exemplo nós vamos ter a agricultura, nós vamos ter a pecuária, nós vamos ter a aquicultura e vamos ter também a silvicultura. Nós vamos observar então que esses tipos de produtos retirados da natureza, eles serão então transformados em produtos industrializados para serem então vendidos para o comércio. Nós vamos observar que a agricultura nos Estados Unidos elas têm algumas características. Eles utilizam bastante o solo, porque os Estados Unidos é um dos maiores produtores agrícolas. Nós vamos ver que eles utilizam bastante uma grande tecnologia. Nós vamos ver que também eles utilizam também o sistema de irrigação. Existem também poucos trabalhadores no campo, porque a gente vai observar que como existe uma grande quantidade de máquinas, então não precisa de muitos agricultores. Nós vamos observar que também existe uma área especializada, né? Principalmente uma área dedicada principalmente a cada tipo de clima e a cada tipo de solo. E vamos ter também ver que a agricultura nos Estados Unidos ela é ligada à agroindústria. Vai ser o quê? Uma agricultura que ela está ligada principalmente à industrialização. A gente vai observar que esse tipo de agricultura que existe nos Estados Unidos, ela está relacionada principalmente ao grande desenvolvimento tecnológico que existe no mundo hoje. Então a gente vê que é uma agricultura muito moderna, que utiliza grande tecnologia, um sistema de irrigação e também ela está relacionada à indústria, porque é um tipo de agricultura voltada principalmente para a indústria e para o comércio mundial. Nós vamos observar então que lá nos Estados Unidos existem várias áreas e vários produtos agrícolas que são desenvolvidos naquela região. Nós vamos poder então observar que existe um tipo de agricultura como por exemplo em Washington, que é dedicado então principalmente à produção de frutas cítricas. Já, por exemplo, nós vamos ter uma área chamada de celeiro agrícola nos Estados Unidos, que é dedicado principalmente à produção do trigo, de hortaliças e também à produção de gado. A gente vai observar também, pessoal, que existe uma agricultura lá no Canadá. Quando a gente fala no Canadá, nós vamos lembrar que é uma das regiões mais frias aqui do continente americano. Ela está localizada ao norte dos Estados Unidos, né? Vai estar localizada no hemisfério norte. Nós vamos observar que também é uma região que é muito fria. Nós vamos observar que o gelo cobre grande parte do território dos Estados Unidos e a gente vê que isso dificulta bastante o desenvolvimento da atividade agropecuária, o desenvolvimento da produção de alimentos e também da criação de animais. Nós vamos observar que, apesar das dificuldades climáticas do Canadá, é importante que a gente comece então a perceber que o Canadá, apesar de ter grandes dificuldades em relação ao clima, porque é muito frio, é um país que ele é desenvolvido, não é um país que é de primeiro mundo. E a gente vai observar que esse país que ele é desenvolvido, ele utiliza bastante tecnologia, tem uma produção que ela é muito diversificada, diferente, produzindo cereais, batata, beterraba, frutas e soja. Existe também a criação de gado. Nós vamos observar que o tipo de agricultura que está localizado lá no Canadá, ela vai estar principalmente na região sul, porque ela é menos fria, ela vai ter um clima mais ensolarado. E a região norte do Canadá é uma região que ela é mais fria, tem uma parte coberta por gelo. E a gente vê que lá no Canadá existem duas áreas que eles se dedicam principalmente à produção de alimentos e à criação de animais, próximo ao rio São Lourenço e também nas planícies centrais, ou seja, no meio do Canadá, onde existem as chamadas lavouras de cereais, como trigo, cevada e aveia, né? A gente vai observar então
a agricultura também no México. Nós vamos ver que o México, né, como um país emergente e subdesenvolvido, nós vamos observar que as propriedades agrícolas, ela está dividida em duas áreas, os ejidos e as haciendas. Nós vamos ver que essas duas áreas de produção, as áreas de produção agrícola estão divididas em duas áreas no México. Os ejidos são propriedades agrícolas coletivas, ou seja, onde antes as pessoas todas elas poderiam utilizar para produzir o seu próprio alimento. Eram áreas livres, em que todos poderiam utilizar. Nós vamos ver que essas áreas hoje elas são privadas. Antes elas eram coletivas, pertenciam a todos. Ela é praticada, esses ejidos eles ainda existem, porém não são terras públicas que todos podem utilizarem. Hoje elas são áreas privadas, né, no qual algumas pessoas elas podem utilizar. E a gente vai observar então que nesse tipo de agricultura do México, elas são o quê? Pequenas fazendas, onde as pessoas elas praticam hoje a policultura, ou seja, vários produtos, porém a gente vai observar que existe uma grande dificuldade em satisfazer e abastecer o mercado interno, ou seja, eles não conseguem produzir em grande quantidade para toda a população do México. Então, lá no território do México, existem também grandes fazendas, chamadas de haciendas. Nós vamos ver que essas haciendas são grandes fazendas voltadas para a exportação, onde eles produzem a cana-de-açúcar, o algodão, o café, e a gente vê que essas fazendas elas são modernas, elas utilizam grande tecnologia e grandes equipamentos. Nós vamos observar que em 2010, 3,7% da população, 3% então desse tipo de agricultura, era aproximadamente 13,7% era responsável da população pela produção agrícola voltada para o mercado interno e para o mercado externo. Então a gente vê que 3% da população se dedicava então à produção da agricultura. E aí a gente vê uma imagem de uma hacienda. Hoje nós vamos chamar essa grande fazenda que ela se dedica principalmente a produzir produtos para serem vendidos para o exterior, para outros países. Aqui no Brasil nós chamamos de latifúndio. Lá eles vão chamar de uma hacienda, uma grande fazenda que produz para vender para outros países.